realidades que aconteceram na época do apóstolo Paulo. E não somente na época do apóstolo Paulo, mas também na vida do apóstolo Paulo. E essas realidades, ou até mesmo nós podemos dizer, essas verdades, elas são tão atuais como hoje. As mesmas realidades acontecem hoje, no século 21 ou no terceiro milênio. E já vamos entrar diretamente na primeira verdade que eu aprendo aqui, através desse texto sagrado, que o justo é alvo dos planos dos ímpios. Os justos sempre foram alvos dos planos dos ímpios. E é interessante que a gente vai perceber que mais ou menos isso aconteceu com o apóstolo Paulo, não somente aqui, mas em toda praticamente carreira do apóstolo Paulo. Porque, conforme disse um servo do Senhor, o apóstolo Paulo abalava o inferno. O apóstolo Paulo, ele incomodava o inferno. O apóstolo Paulo era um homem que vivia numa religiosidade muito profunda, mas quando ele conheceu Jesus, ele foi transformado de uma forma tão gloriosa que ele realmente sentiu, viveu a presença do Senhor Jesus a cada momento. E ele não tinha a sua vida como preciosa, ele tinha a cruz de Cristo e o Cristo da cruz. Por isso esse homem abalava o inferno, por isso esse homem incomodava os demônios, porque ele vivia para a glória de Deus. Muitas vezes a gente percebe que não somente agora, mas na época de Corinto e várias igrejas que o apóstolo Paulo passou, tinha crentes que deveriam agir da mesma forma, mas não acontecia. Quando Satanás olhava para aquele crente, ele ficava feliz de ver a sua reação, porque ele não dedicava muito, não orava muito, não tinha muito compromisso com Deus. Paulo não. O apóstolo Paulo era diferente. O apóstolo Paulo, ele vivia o cristianismo correr nas suas veias, de uma forma tremenda. Quando nós olhamos aqui no versículo 12, a gente vai ver que essas pessoas tiveram um alvo. Mas qual que é o alvo do versículo 12 para esses judeus? É interessante que no contexto aqui, o pessoal do Sinédrio foi praticamente dividido. Alguns eram judeus, saduceus, outros eram fariseus, mas depois que Paulo foi tirado dali, a partir do versículo 12, começa um novo trama para matar o apóstolo Paulo. E qual que era o alvo dessas pessoas? Era exatamente isso: eliminar o apóstolo Paulo da terra. Aí nós perguntamos assim, era o alvo humano? Sim, era o alvo humano, mas era o principal alvo de Satanás: tirar o apóstolo Paulo, porque ele incomodava, ele ganhava almas para Deus, ele talvez chamuscava, de um sentido figurado, as suas mãos, tirando as almas que estavam já praticamente mergulhando no inferno. O apóstolo Paulo era alguém que fazia realmente a diferença na sua época. Mas o que isso poderia servir de lição para nós? Será que nós podemos fazer alguma comparação para nós hoje, olhando o versículo 12 e o versículo 13? Esses homens nos ensinam lições preciosas. O alvo final desses conspiradores, nós não podemos aplicar para a nossa vida, nós não podemos aplicar para o nosso caminho, não podemos aplicar para a nossa alma, mas a atitude deles pode ser aplicada. Afinal, nós podemos tirar lições preciosas em relação a isso. Eu vejo aqui algumas lições em relação a esses homens agindo para o mal, mas que nós podemos também tirar essas lições e agir para a glória de Deus, ou fazer para a glória de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver a atitude deles, era a prioridade. Eles tinham como atitude na vida deles prioridade. O texto diz o seguinte no versículo 12: quando amanheceu, ou logo que iniciou o dia, a missão deles era urgente, era prioridade. Eles esqueceram os seus afazeres, esqueceram os seus compromissos, deixaram de lado os lazeres e famílias e tudo mais, e focaram na prioridade de eliminar o gigante de Deus da face da terra. Agora nós podemos também pensar em relação a isso. Esses homens estavam trabalhando em prol do
Nós que temos a honra, o privilégio, a oportunidade de trabalhar para a glória de Deus, será que nós temos prioridade? Será que nós levantamos também ao amanhecer e nos prostramos diante de Deus, buscamos a presença de Deus, vamos à casa de Deus, fazemos algo para Deus? Ou simplesmente nós nos acomodamos e pensamos assim, olha, eu não dormi bem à noite, ou alguma coisa aconteceu, ou eu estou cansado, eu não vou orar, não vou ler, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E muitas vezes nós ficamos aquém daquilo que Deus gostaria que nós ficássemos. E é natural quando você sai da churrasqueira, ali do meio da brasa, é natural que essa brasinha comece a esfriar. É natural que essa chama comece a se apagar. Nós só vamos ser pessoas de prioridade, não para o mal, mas para a glória de Deus, a partir do momento que nós focarmos a nossa vida, o nosso coração, na glória de Deus, na cruz de Cristo, no altar de Deus. A partir do momento que essa prioridade for importante para nós, a ponto de eu deixar o meu entretenimento, o meu lazer, e sacrificar para um bem maior, para a glória de Deus. Porque enquanto tem coisas roubando a cena, enquanto tem coisas brilhando mais do que a glória de Deus, nós vamos imaginar que nós temos muitos compromissos, menos a obra de Deus. E a obra de Deus sempre vai ficando para o final. E às vezes quando fala uma palavra de Deus, ela fere, nos machuca, nós nos empurramos, somos que nem aquele pastor pregou, o pastor presbiteriano, o crente torrão de açúcar, nós já não vamos mais por causa disso, por causa daquilo. Mas acontece, e vou citar a palavra de um santo homem de Deus que já é falecido, quando nós temos a nossa vida cheia do Espírito Santo, não importa o que as pessoas falam a meu respeito, a minha vida está dominada pelo Espírito Santo. Quando a sua vida está fervilhando do Espírito Santo, não interessa o que as pessoas pensam a respeito de você, não importa, a tua alma está cheia do Espírito Santo, o teu coração, a tua mente, a sua vida, só tem pensamentos para a prioridade que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza, e digo de todo o meu coração e de toda a minha alma, que isso que eu acabei de falar, fazia parte da igreja primitiva. A prioridade da igreja primitiva era o Senhor Jesus. Esses homens aqui tinham a prioridade do mal, para matar esse gigante de Deus. Mas a igreja primitiva tinha a prioridade em buscar a glória de Deus. E sinais e maravilhas aconteciam, porque era uma igreja, como eu falei quarta-feira, era uma igreja prostrada aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, ao olhar para esse grupo tão maldoso, eu vejo aqui a união dessas pessoas. O que o versículo 12 diz para nós? O texto diz que os judeus se reuniram. Agora eu gostaria de pensar com vocês. Nós queremos que Deus faça as coisas. Nós temos sonhos e projetos. Afinal, se você não tiver sonho e projeto, está vegetando, não está vivendo. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Eu coloco diante de Deus os meus sonhos, os meus projetos, muitos dos quais vocês não conhecem, mas eu coloco diante de Deus. Cada um coloca o seu sonho, o seu projeto, que eu não conheço, mas você coloca diante de Deus. Agora tem uma questão muito importante, tem uma questão muito primordial. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que nos unir em prol dessa vontade. Nós temos que nos unir como igreja. Nós temos que nos unir como um grupo salvo, selado pelo poder do Espírito Santo, em prol a esse propósito, que é para a glória de Deus. Nós temos os nossos particulares, mas tem aqueles que pertencem a Deus, que não é segredo para ninguém. E para isso precisa união. É para isso que nós nos reunimos, é para isso que nós compartilhamos. É por isso que quando termina o culto de oração, nós ficamos conversando tempo e tempo ali, porque há uma união, porque há um amor, porque há uma graça que o mundo não explica, porque não existe na nossa conversa e relacionamento um outro interesse, a não ser o interesse de nos unir, porque nós vamos continuar unidos para a glória de Deus, para sempre nos céus. E isso começa aqui, começa esse pedacinho do céu aqui, sem rancor, sem falar mal dos outros, união, seriedade, amabilidade, compreensão. Esses homens se reuniram para um propósito maligno. E nós, amados,
temos que nos reunir para a glória de Deus, por um propósito maior. Porque Deus colocou um propósito maior no nosso coração quando nos salvou, quando nos resgatou, quando nos tirou da porta do inferno e nos salvou. Eu te amo, eu te salvo, eu quero você, eu tenho um propósito na sua vida, eu quero que você una com o meu povo, você faz parte da minha noiva pura, imaculada, amada. É isso, meus amados, é isso. Em terceiro lugar, eu vejo que essas pessoas, mesmo que usavam de uma forma errada, mas eles tinham um propósito. O propósito deles era matar Paulo. Eu quero dizer para você nessa noite, de todo o meu coração, Deus quer que você faça a mesma coisa, mas com a tua carne, com os teus pensamentos, com aquilo que você vem lutando, com aquilo que você tem tendo dificuldade. Sabe, tem algo que está dominando você, tem algo que está dominando a sua vida, tem algo que está levando você para longe de Jesus, e Jesus quer que você mate. Jesus quer que você entregue aos seus pés, ao seu altar, porque Ele pode fazer. Você não consegue, mas Ele pode fazer. O mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ele fala: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Faça morrer. Faça morrer. E nós conseguimos perceber na jornada do cristianismo, quando nós, com a ajuda de Deus, fazemos essas coisas morrer, nós estamos vivendo de verdade. Nós estamos vivendo aquela vida de João 10:10. O ladrão vem para roubar, se não para a memória. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plena, vida em abundância. Um homem cheio do Espírito Santo vai ser bênção para a sua esposa, vai ser bênção para os seus filhos, vai ser bênção para a comunidade. Jamais será comprado, jamais será um corrupto, jamais será um mentiroso, jamais será um enganador, jamais será um falso, jamais falará mal de você pelas costas, jamais. Um homem cheio do Espírito Santo é que o mundo precisa, e você pode ser esse homem cheio do Espírito Santo. Faça morrer, faça morrer. O mundo está matando, mas você precisa fazer morrer, e é isso que Deus pede de nós. E é um privilégio nós olharmos para trás e pensar assim: tantas coisas que eu fazia, hoje eu sinto nojo, hoje eu sinto vergonha, hoje eu não posso falar porque me dá náuseas. Fazer morrer. Faça morrer. Em quarto lugar, esses homens estavam dispostos a pagar um alto preço. No mesmo versículo a Bíblia diz que eles juraram a não comer e nem beber, um alto preço. Não é fácil você ficar sem comer, sem beber. Não é fácil. Mas esses homens estavam dispostos a pagar um alto preço. E muitas vezes nós queremos, eu volto a repetir, nós queremos que Deus realize as coisas. Nós queremos que Deus faça os seus sinais. Nós queremos que Deus transforme a vida. Nós queremos que Deus transforme aquele nosso parente que nós amamos, o nosso filho, o nosso esposo, a nossa esposa, seja lá quem for. Você pode aumentar na lista do jeito que você quiser. Nós queremos e nós pedimos, mas nós pedimos pouco. Nós não lutamos até que saia sangue, gente desfigurado. Nós não ralamos os nossos joelhos. Nós não fazemos como Jacó, que lutou com Deus. E muitas vezes nós fazemos aquela oração superficial e nos levantamos e dizemos: agora Deus vai agir porque nós já oramos, mas não houve algo assim do fundo, não houve um quebrantamento, não houve tempo suficiente para você se levantar e saber que Deus vai agir, vai interagir, vai ouvir. E nós não pagamos um alto preço. Nós nem sabemos o que é jejuar, nós nem sabemos o que é ficar sem comer, nós nem sabemos o que é ficar sem beber, sem orar. E eu não quero jogar pedra em ninguém aqui, por favor. Eu sei que há vários tipos de jejum. Algumas pessoas jejuam e trabalham, mas isso
Eu vejo, eu não quero jogar pedra, porque alguns irmãos já falaram para mim que deu certo, tudo bem, mas eu fico imaginando assim, e pensando em relação aos atletas olímpicos. Nenhum atleta vai treinar para a Olimpíada e vai ficar treinando e trabalhando em outro lugar, vai fazer outra coisa. Não, ele vai focar 8 horas por dia num treinamento para apresentar na Olimpíada apenas 3 minutos e meio. Apenas isso. E quando nós realmente queremos algo de verdade, e quando aquilo que nós pedimos realmente tem valor para a nossa alma ou para a glória de Deus, nós temos que pagar um alto preço. Às vezes o Senhor Jesus nos chama para ficar sem comer, sem beber, ficarmos ali lutando com Ele, até nós percebemos que nós somos fracos, nós somos inúteis, mas nós temos um Deus poderoso que nos levanta, que nos ergue, que nos consola e que dá a resposta da nossa oração, do nosso clamor, do nosso gemido. Eu já citei aqui várias vezes, mas eu vou citar de novo. David Brainerd, que faleceu aos 29 anos de tuberculose, ele participou de um grande avivamento, mas a história diz que naquela neve dos Estados Unidos, ele ia para a floresta e ele suava frio, agonizando pelas almas indígenas que estavam morrendo na feitiçaria, na perdição, e quando Deus levantou esse jovem e pregava, as pessoas clamavam a Deus, gemendo pelos seus pecados. Hoje nas igrejas, não há um choro pelos seus pecados, não há um clamor pelos seus pecados. A resposta está aqui: nós não estamos dispostos a pagar um alto preço, nós não estamos dispostos a deixar a água e deixar a comida e gemer e agonizar na presença de Deus. Nós não estamos dispostos. Você poderá passar a vida toda como um cristão comum, como um cristão normal, mas se você desejar ser um instrumento tocado pelos dedos de Deus, a ponto do mundo traçar planos maus contra você, você terá que pagar um alto preço. Não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Se nós pagarmos o preço, Deus vai vir. Eu desafio você a ler um livro sobre avivamento, e você verá aquilo que eu aprendi. Nenhum avivamento aconteceu sem clamor, choro e oração. Por que a igreja na Coreia do Sul, não a Coreia do Norte, a Coreia do Norte é comunista, mas por que a igreja na Coreia do Sul, ela cresceu tão tremendamente? Eu digo para você por quê. Porque os irmãos levantam 4 horas da manhã e se reúnem na igreja, tem oração diária na igreja, de madrugada. E quando um pastor brasileiro foi lá, viu aquela cena, a gente ficou encantado de ver milhares de pessoas na igreja de madrugada, ali clamando a Deus, e sentir como se estivesse numa esfera celestial. Ele pergunta ao pastor: pastor, por que vocês fazem isso? Eu vou dizer para você por que nós fazemos. Porque toda a nossa nação levanta de madrugada para ganhar o seu bem, para se enriquecer, para se enriquecer. E nós nos levantamos porque Deus é mais importante do que tudo isso para nós. E Deus deu um avivamento tremendo para aquela igreja. Porque Deus encontrou naquele lugar pessoas dispostas a pagar um alto preço. Se nós vivemos um cristão normal, um cristianismo normal, nós não vamos passar de pessoas religiosas, sem impactar a sociedade. A partir do momento que eu faço algo mais, busco algo mais, o plano dos inimigos, dos ímpios, poderão ser traçados contra a minha vida. Mas nós temos que pagar um preço, porque para a glória de Deus vale a pena. Seja um instrumento tocado pelos dedos de Deus, porque é isso que Deus quer. Se você deseja brilhar o rosto como Moisés, terá que pagar um alto preço também. Se você deseja ter o rosto de anjo como teve o rosto de Estevão, se você deseja ver Jesus de pé, sentado à direita de Deus, como Estevão viu, você tem que pagar um preço. A Bíblia fala em Atos capítulo 6 que Estevão era um homem cheio
do Espírito Santo. E como que eu posso ser cheio do Espírito Santo falando em língua? Não. Clamando a Deus, se derramando diante de Deus, agonizando diante de Deus horas e horas, jejuando, buscando a direção. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós temos milhões de pessoas que falam em línguas, mas que não impactam o nosso Brasil. E no Pentecostes, 120 pessoas que falavam em várias línguas do povo da época que abalaram o mundo. Aonde estão, amados? Os 120 do Pentecostes. Eu quero dizer uma coisa para vocês em toda a minha alma. Você pode ser um desses 120. Deus quer que você seja um desses 120. Vamos buscar, vamos clamar, não vamos enxergar outro bem maior do que a glória de Deus, do que as almas que estão se perdendo por aí. Nós somos salvos. Se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu vou gozar a eternidade com Jesus. Mas essas almas pobres que estão por aí, esses bêbados que entram na igreja aqui, será que nós estamos pagando um preço ao ponto de chorar para Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, completa a nossa família aqui na igreja, completa, Senhor. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar, como Jacó fez. Qual o legado que nós vamos deixar, amados, para a nossa geração? Qual é o legado que eu estou deixando para o meu filho? Qual é o legado? Sabe, amados, esses homens estavam dispostos a pagar um alto preço para exaltar a pessoa do diabo. Mas Deus, o meu Deus, o Senhor Jesus Cristo, está te chamando agora, nessa noite, para pagar um alto preço, para exaltar o seu nome precioso, bendito. Eu digo para vocês de todo o meu coração, não há nada mais prazeroso do que exaltar o nome do meu Deus. Não há nada. Eu sei do que estou falando. Eu já vivi nas garras de Satanás. Eu já tive medo de morrer durante a noite, porque eu sabia onde que eu ia. Mas Jesus me libertou. Jesus me libertou, não por mim, porque eu sou, não, porque quem Ele é e o que Ele fez na cruz por mim. Eu concordo com a palavra de um santo do passado. Quando ele pregava, ele lançou uma frase, essa frase fez tremer o meu coração. A maioria de nós deseja as bênçãos de Deus com o mínimo de depósito. E ele continua dizendo assim: Deus não age dessa forma. Nós não temos noção de quantas horas aqueles irmãos, os 120, oraram ali naquele tabernáculo, naquele lugar, naquela casa. Nós não temos a noção. Mas nós temos a noção de quantos minutos nós oramos por semana. Nós temos a noção. E nós podemos até perguntar: será que não somos nós que estamos bloqueando o agir de Deus, o trabalhar de Deus? Será que não são os nossos pecados de omissão ou falta de compromisso, vitalidade, que estão separando as bênçãos de Deus da igreja de Deus? É algo para pensar. O verso 13, ele mostra a união, o propósito. Vamos ver o versículo 13. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. O verso 14 ele mostra a disposição e o esforço desses homens. Esses foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Eu vejo que às vezes na igreja falta disposição, falta esforço. E Deus nesse momento, o Espírito Santo nesse momento visita cada coração e confirma que falta disposição e que falta esforço. O mundo não mede esforço para sair meia-noite para as baladas e trabalhar na segunda-feira. E nós sabemos de tantas coisas do passado e tantas coisas de pessoas que fazem. Mas a igreja às vezes peca nisso. Falta disposição
falta esforço. Mas um dia nós estaremos diante de Deus, olhando os seus olhos. O que será? O que será que vai passar na nossa mente? O que será que vai passar no nosso coração? O que será que Deus vai falar para nós? Ou talvez nem precisa falar, quando nós chegarmos ali, nós vamos ter uma sensação, talvez, daquilo que nós poderíamos fazer. O tempo de fazer é agora. O tempo de buscar é agora. O versículo 15, ele mostra a estratégia, até mesmo a disposição desses homens de morrer em prol da causa suja e maligna que eles traçaram para matar o apóstolo Paulo. O versículo 15 diz assim: por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante, para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matar. Segundo os comentaristas, naquelas ruas estreitas ali de Jerusalém, eles tinham planejado. Eles escondiam um punhal aqui nas capas que os judeus usavam. E quando o apóstolo Paulo, passando talvez até em fila indiana com os soldados, eles chegariam no apóstolo Paulo e mataria facilmente. O plano desses homens era fatal. Era uma perícia total. Não tinha como dar errado, a ponto de eles fazerem esse juramento. E o mais interessante, a disposição deles de dar a sua própria vida praticamente. Simon Kistemacher, ele diz sobre um texto oriental, que ele adiciona uma palavra que vai esclarecer bem interessante para nós, que diz assim, no final do versículo 15, ele, embora nós devemos morrer também. E isso não é fora do contexto. Por que não é? Porque se eles matassem Paulo ali, na frente dos soldados, ou se os soldados não conseguissem defender Paulo, esses homens que mataram, que teriam matado, seriam crucificados por Roma, seriam mortos, para defender a honra do comandante que foi fracassado ali. Isso me levanta uma pergunta muito interessante, me leva a uma reflexão. Será que eu amo a causa de Cristo dessa maneira? Será que Jesus é tão importante e especial para mim, a ponto de eu estar disposto a dar o meu sangue para Ele? Será? Mas se os justos são alvos dos planos ímpios, em segundo lugar, Deus, Ele sempre usará os seus instrumentos para destruir os planos dos ímpios. É isso que vamos ver agora, a partir do versículo 16 ao versículo 21. O 16 diz assim: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Aqui nós não sabemos se eles estavam reunidos no Sinédrio, se ele conseguiu de repente ouvir. Não sabemos se alguém contou para ele, ou não sabemos se daquele grupo de 40 tinha mais. De repente foi um grupinho pequeno e começou a conversar, e a providência divina levou lá para ouvir, para levar para Paulo. Não sabemos. A coisa que nós sabemos e podemos fechar com convicção plena é que Deus sempre tem e terá os seus instrumentos para trabalhar na causa dele. Sempre. E Deus usou aqui o próprio sobrinho do apóstolo Paulo. A Bíblia não fala nada a respeito da irmã de Paulo, não fala nada mais a respeito do seu sobrinho. Nós não sabemos se ele era salvo, se ele não era salvo, nós não sabemos. Mas sabemos que ele foi um instrumento nas mãos de Deus para ajudar o seu servo a cumprir aquilo que o próprio Jesus tinha falado. E isso é uma das coisas mais interessantes. Versículo 17. Então, este, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. Eu fico imaginando aqui, se fosse no contexto de hoje, o apóstolo Paulo pedindo para o centurião, praticamente obrigando, não vamos dizer assim, mas praticamente induzindo, dando ordem para o centurião levar o seu sobrinho para o comandante. Se fosse hoje, não chegaria até os superiores. Quem é você para me dar ordem? Mas a providência de Deus fez com que esse centurião fosse até o comandante, levando esse rapaz. E no versículo 18,
O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer. Hoje em dia, se as pessoas pedissem, não ia funcionar. Mas aqui, pelo fato de Paulo ser um cidadão romano, funcionou. O versículo 19. O comandante pegou o rapaz pela mão e levou-o para um lado e perguntou: o que você tem para me dizer? Mais para frente, a Bíblia fala que o comandante chamava Paulo para ver se dava propina alguma coisa. A Bíblia não fala, mas nós não sabemos o que passava na mente desse personagem aqui, quando chamou ele de lado. É um segredo, eu quero para mim, e tudo mais, né? Então chama ele. Aí ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada, fizeram um pacto sob pena de maldição, não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. E agora estou pronto, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Estão prontos, mas esperando que tenta atender o pedido dele. Eu fico imaginando aqui no versículo 21, aquele jovem dizendo para aquele comandante: não deixe, e Deus, ele prepara algo assim que aparentemente, quando nós olhamos, tão absurdo. Deus prepara, e o comandante, ele ouve aqui a voz desse rapaz, porque era plano do nosso Deus. Eu digo para vocês que a providência de Deus levou, não é, o intento brutal, maligno, até o sobrinho do apóstolo Paulo, para que o próprio Deus destruísse esse intento que não fazia parte dos planos do próprio Deus. Em terceiro e último lugar que nós vamos ver, são os planos de Deus que prevalecem. Prevaleceram e sempre prevalecerão em relação aos seus santos. Sempre, sempre e sempre. Às vezes acontecem algumas coisas com você ou com cada um de nós, que nós pensamos assim: mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu comigo? Por que agora eu estou disposto a andar com Deus e parece que algumas coisas têm acontecido que não acontecia antes? E surgem várias indagações, mas eu quero dizer para você o seguinte, que os planos de Deus, aqueles planos que Deus tem em relação a você, jamais serão frustrados, porque esses planos fazem parte da tua vida para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. A Bíblia fala em Isaías 54, o versículo 17, que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Você já saiu de casa com essa certeza? Você já levantou de manhã e falou assim para Deus: olha Deus, eu estou me deleitando de estar completamente entregue nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que tudo aquilo que vier a acontecer, não vai acontecer com o meu mal, mas com o meu bem, porque o Senhor está cuidando de mim. Dirige a minha vida, dirige o meu ser, dirige a minha família. Isso é algo tremendo. O comandante, ele começou a tomar atitude em relação a Paulo. No entanto, não era nada mais, nada menos que os planos de Deus prevalecendo na vida do apóstolo Paulo, que era seu servo, que era um apóstolo enviado pelo Senhor Jesus Cristo. O versículo 22 e o versículo 23 do nosso texto diz assim: então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse nada a ninguém lhe trazido estas informações. E o versículo seguinte: chamando os 2 centuriões, ordenou: tenham à prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Então aqui esse homem usando de sabedoria, mas era a própria mão de Deus cuidando aqui do apóstolo Paulo. Eu digo para você que Deus, ele não precisa do Estado, Deus não precisa do país para defender os seus servos, mas muitas vezes Deus tem usado esse meio, Deus tem usado dessa forma. Ali na fornalha Deus não precisou de ninguém,
Deus abalou Nabucodonosor, aquele grande imperador, mostrando o próprio Jesus ali naquela fornalha, e aquelas pessoas não foram atingidas. Mas geralmente Deus usa pessoas para fazer com que os seus planos venham a ser realizados na sua vida, para a glória do próprio Deus. Eu fico encantado imaginando a cena, quando eu medito nesse texto. Quando eu medito nessa imagem ali de ver o apóstolo Paulo, o homem mais odiado do mundo da época, que veio a Jerusalém com poucos irmãos e amigos, está agora saindo de Jerusalém, como o homem mais protegido do mundo. Agora, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele tinha à sua disposição 472 seguranças armados e belicosos, treinados na arte de guerra romana. 200 soldados, 200 lanceiros, 70 cavaleiros e mais 2 centuriões que foram juntos. Veja como que Deus faz as coisas. Aqueles 40 soldados, ou aqueles 40 que tinham intentos malignos contra Paulo, não tinha a menor chance contra essa força que Deus preparou. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho agora. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Pense nisso. Você já pensou nisso? Quais são os planos de Deus? Pense em uma outra pergunta. Quais forças Deus moveu durante a sua vida para que você chegasse aqui hoje? Quais forças Deus usou para proteger você até esse momento? Eu tenho certeza que Deus fez muito, muito e muito mais para você estar aqui agora. E muitas das vezes nós não temos noção do que poderia ter acontecido. Mas Deus trouxe você. Sabe por quê? Simplesmente porque os planos de Deus na vida dos seus servos jamais serão frustrados. O versículo 24 do nosso texto diz assim: preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Enquanto nós olhamos para Manassés do Antigo Testamento e a gente vê que a Bíblia fala que eles colocaram um gancho no seu nariz e foram arrastados como escravos porque eles pecaram contra Deus, nós vemos o homem de Deus, o apóstolo Paulo, sendo sentado no cavalo como um bom soldado de Cristo, como um bom romano, andando na tranquilidade, enquanto os outros homens marchavam a pé. Eu creio de todo o meu coração que quando Paulo estava sentado em cima daquele cavalo, ele olhava para frente, ele olhava para trás e via 400 homens marchando com o único objetivo: cumprir a promessa que Deus havia feito no próprio versículo 11 do nosso texto. O versículo 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também a Roma. Eu colocarei segurança particular para proteger você, Paulo. Glória a Deus, aleluia. Isso é tremendo, isso é tremendo. Sabe, quando você não entende os planos de Deus para você, você vai ser um crente frustrado, você vai ser um crente pequeno, medíocre. Mas quando você começa a entender os planos de Deus, você vai voar como águia acima das montanhas. Pode vir os vendavais, a tempestade, você sente a brisa do Senhor Jesus, sabe, aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, fazer com que você plane na sua graça, no seu poder. O apóstolo Paulo sentia isso. Eu fico imaginando tudo que poderia passar na vida do apóstolo Paulo, na sua mente. Olha, se tudo estava ruim para mim, já fui apedrejado, já fui chutado, já fui abandonado, tantas coisas. Mas isso, agora tem 40 pessoas. Quando um homem ameaça o outro de morte é terrível, imagine 40. Eu fico imaginando quando ele estava sentado naquele cavalo, andando, sendo protegido. 35 homens do lado dele ali, fazendo o fechamento.
a força bélica romana marchando, com seus escudos, espadas e lança, aqueles homens protegendo Paulo de todo jeito. Paulo deve ter lembrado, Jesus se colocou de pé na minha cama, Jesus se colocou do meu lado, Ele está aqui. Não são esses homens que podem me proteger, é o próprio Jeová, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Eu não posso confiar nisso, eu confio em Jesus. As palavras de Jesus soavam como eco na sua mente: coragem, coragem, Paulo, você vai chegar a Roma e nem Satanás com o seu exército levantando aqui não vai ter poder para te derrubar, porque eu estou com você e sou mais forte do que eles. Isaías 43, 2 a 4, é claro que falando uma mensagem profética em relação ao próprio Messias, mas eu tenho certeza que é aplicada também para Paulo, para cada um de nós. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você, e povos em troca da sua vida. E nós queremos homens, nós queremos almas para Jesus. Nós queremos ver essa igreja aqui, ó, pessoas de pé. Nós queremos ver essas pessoas ouvindo a palavra de Deus pura. Amém. Nós queremos ver essa igreja aqui ouvindo a palavra, com membros de igrejas que estão clamando, chorando e jejuando pelo seu pastor, para que Deus tenha misericórdia dele. É isso que nós queremos. Ver uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da graça, que não tenha nenhum prazer a não ser a glória do Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 do nosso texto, ele diz assim: então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. Então essa cidade aqui era um posto militar romano que ficava entre Jerusalém e Cesareia. Dava uma distância de 52 quilômetros. Eu fiz a conta que mais ou menos a 5 km por hora eles viajaram durante 11 horas. Eu creio que um pouquinho, talvez mais. Provavelmente esses soldados marcharam a noite toda. Deve ter chegado lá mais ou menos às 8 horas da manhã. E conforme a ordem, os 400 soldados entregaram ao posto militar romano que ficava nessa cidade, é difícil de falar, Antípatre. Agora você vê. Entregaram ali para a força bélica que estava ali e eles voltaram para Jerusalém. 40% da guarnição romana que ficava em Jerusalém tinha sido destacada para conduzir Paulo. Só ficou apenas 60% da guarnição. Então eles tinham que voltar rapidamente para que de repente não viesse ter algum problema de tumulto ou algo assim em relação ali a Jerusalém, para que não viesse ter problema em relação também ao comandante. O versículo 32. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Então volta os 402, os 400 mais os 2 centuriões. E aqui apenas os cavaleiros, 70 cavaleiros, mais Paulo, segue em frente, segue mais 38 quilômetros até a cidade de Cesareia, para entregar ali, não somente Paulo, mas também a carta escrita pelo comandante, para que ele tivesse assim, como que eu posso dizer? Para que ele tivesse a par daquilo que estava acontecendo e porque do prisioneiro estar ali. O versículo 33. Quando esses chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Eu gostaria que você lesse comigo o versículo 29. Eu vou ler, mas você acompanhe.
quando ele leu essa carta, o próprio governador, ele teve a convicção do versículo 29. A mesma coisa que Pilatos teve em relação a Jesus. Eu não acho nenhum crime nesse homem, inocente. A mesma coisa em relação a Paulo. Eu quero dizer para você a mesma coisa. Vão caluniar você, vão falar mal de você, vão de repente fazer de tudo para você se sentir para baixo. Mas uma coisa é certa: Deus sempre colocará pessoas que olhará para você e vai falar assim: você é inocente. E mesmo que todo mundo jogue pedra em você, uma coisa é certa: Deus, ele sabe da sua inocência. O versículo 29 diz assim: descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os regem, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Inocente. Esse homem que estou mandando para você tem um problema, mas ele é inocente perante a lei romana. O problema é em relação aos judeus. E ele sempre fazia alguma coisa para que os judeus fossem amenizados, para que os judeus não se revoltassem contra Roma. Aí tem aquele ditado que você conhece: a corda sempre estoura do lado mais fraco. E Paulo ficou preso. Mas uma das coisas que nós podemos ver aqui como lição, tirar de lição para nós nessa noite, algo tremendo: sempre haverá planos maldosos contra você. Toda vez que você se aproximar de Deus, porém, quando isso acontecer, Deus sempre usará os seus instrumentos. Ele pode usar instrumento humano, ou também ele pode usar instrumento sobrenatural, o seu próprio poder. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza e ter convicção: sempre, 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 os planos de Deus prevalecerão na vida do crente que é fiel, que o ama de todo o coração, que é submisso ao Senhor Jesus. Eu compartilho com vocês, eu gostaria de compartilhar a mesma mensagem que a minha tia compartilhou comigo ontem à noite. A mensagem diz assim: quem fica de joelhos diante de Deus, permanece de pé, diante de qualquer circunstância. Amados, vamos nos encurvar diante de Deus, que as circunstâncias cairão diante do nosso Deus Jeová. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.